Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar mais uma das nossas lives de toda quarta-feira. Faça chuva ou faça sol, toda quarta-feira a gente vai falar sobre um tema, geralmente sobre amígdala ou sobre adenoide, que é a carne no nariz. Vamos entrando, deixa eu aqui fixar o tema para vocês. Hoje eu separei as 10 dúvidas sobre como se preparar para a cirurgia de amígdala no pré-operatório, antes da cirurgia. Como é que deve se preparar, tá? E na próxima semana eu vou fazer uma live sobre o pós-operatório, que é o momento depois da cirurgia. Vamos relembrar o que é a amígdala. A amígdala é essa parte, essa bolinha que fica na garganta. Quando inflama, ela fica maior. E aí tem muita criança, muitas pessoas, inclusive, não só as crianças, que tem uma hipertrofia dessa amígdala. E aí já tem indicação de fazer a cirurgia. Tem essa hipertrofia, o aumento da amígdala, que fica aquela bolinha que fica bem grande. E aí pode causar ronco, pode causar inflamação recorrente, amidalite recorrente. E aí, quando já existe ronco, quando já existe a inflamação da garganta recorrente, quando essa garganta ela está inflamando tanto a ponto de prejudicar a vida da criança ou prejudicar a vida também dos pais dessa criança, então já está indicado fazer a cirurgia da amígdala. Hoje eu separei as 10 principais dúvidas sobre no período antes da cirurgia e como é que faz para a gente se preparar, certo? Uma dúvida que existe é como existe, assim, a necessidade de mudar a rotina da criança antes da cirurgia, uma semana ou 2 semanas antes da cirurgia. Parcialmente existe uma necessidade de mudar a rotina, mas assim, a criança e o adulto também não precisa faltar à escola, não precisa faltar ao trabalho. Mas existe uma necessidade de manter a rotina dela o mais saudável possível. Tentar fazer com que ela durma bem, fazer com que ela se alimente bem, alimentos saudáveis, evitar alimentos gordurosos, evitar tudo que não for saudável ali naquela semana do pré-operatório da criança. Então, não precisa a criança faltar ao colégio, não faltar à escola antes da cirurgia. Mas o bom também é evitar aglomeração, evitar, por exemplo, locais que são muito cheios, até para não transmitir vírus ou a criança ficar doente perto da época da cirurgia, do dia da cirurgia, porque senão aí precisa ser cancelada. Se essa criança tiver uma virose, se ela estiver tossindo, se ela não estiver bem no dia da cirurgia, aí a cirurgia precisa ser adiada. Então, para evitar, o melhor é que ela passe a semana ali do pré-operatório o mais saudável possível. A alimentação, evitar os fast foods, evitar, principalmente nos 3 dias anteriores, em relação à cirurgia, evitar os alimentos que sejam muito pesados, até para não dar um refluxo. E evitar também alguns ambientes, como shoppings e locais que tenham muita aglomeração, até para evitar dessa criança pegar uma virose. Mas assim, é uma mudança parcial, mas também não precisa que essa criança falte o colégio. Caso tenha alguém na sala dela, alguém na classe dela que esteja com virose, aí bom sim é afastar, certo? Ou então ela tenha contato com alguém com virose, aí sim o bom é afastar até para ela não pegar, não contrair o vírus. Outra dúvida como eu já falei, a criança pode continuar frequentando a escola normalmente, pode continuar normalmente na semana anterior, certo? Mas como eu falei, se tiver alguém na classe dela, no colégio dela, que esteja com virose, é bom afastar. E também depois dos 7 dias após a cirurgia, de 7 a 10 dias após a cirurgia, a gente deixa ali sem ir para a escola também, tá? Depois de 7 dias já está liberado para ir para a escola, fazer os movimentos normais, evitar o esforço físico muito grande, para essa criança também não ter nenhuma complicação. Mas nos 7 primeiros dias a gente orienta a ficar em casa. Já nos 7 dias anteriores não precisa, pode ir para a escola, só ter
cuidado com muita aglomeração, para ela não ficar doente, já que são crianças, inclusive, que ficam muito doentes. Tem muita virose, quem tem adenoide, quem tem amígdala com hipertrofia, também tem, geralmente tem alergia, tem muita gripe de repetição, então o ideal é ter bastante cuidado nesse período. E se tiver qualquer sinal de virose, tosse, muita tosse com secreção, febre, muito espirro, qualquer sinal de gripe, febre principalmente, avisar o médico cirurgião e o médico anestesista para que essa cirurgia seja feita no melhor momento para a criança e não logo de urgência, até porque não tem uma emergência da cirurgia, mas sim existe uma necessidade de ser breve, até para evitar todas as complicações que a gente vem comentando ao longo das lives. Então, outra pergunta que eu recebo muito no meu consultório é: como deve ser a alimentação nos dias anteriores à cirurgia? Geralmente ali com uma semana a gente recomenda a alimentação normal mesmo, só evitar alimentos muito gordurosos, alimentos muito açucarados, passar o dia da semana normal, tá? Como os dias da semana normais, sem aquelas comidas de fim de semana, certo? E também nos três dias antes da cirurgia, também evitar esses alimentos mais pesados, como, por exemplo, principalmente na véspera, tá? A criança tem que comer, a criança ou o adulto tem que se alimentar de uma forma mais regrada e menos pesada. Alimentos assim, tipo feijoada, dobradinha, sarapatel, fast food, hambúrguer, McDonald's, evitar pelo menos na véspera, porque esses alimentos muito pesados, muito gordurosos, no outro dia pode estar até ainda no estômago da criança. E essa criança precisa estar de jejum. Então, evitar também aqueles alimentos que são um pouquinho agressivos para a garganta, como, por exemplo, o milho de pipoca. A pipoca, ela acaba arranhando um pouquinho a garganta, o que pode fazer uma inflamação antes da cirurgia. Então, às vezes, a gente nem percebe, mas, por exemplo, o milho da pipoca, ali na pipoca, ela pode arranhar um pouquinho a região da garganta e não dá aquela inflamação toda de causar febre, mas dá uma sensibilidade a mais. Outra pergunta é: o que a criança pode jantar na véspera da cirurgia? Pronto. A criança ou adulto, é melhor que ela jante, por exemplo, as carnes brancas como frango ou um peixe, que seja assim, não gorduroso, que seja um franguinho ali, grelhado, arroz, purê, legumes, salada. Tudo isso que não seja muito gorduroso, tá? A gente, como eu falei já, a gente evita esses alimentos mais gordurosos e mais pesados, de difícil digestão, porque no outro dia pode ainda ficar ali um pouquinho de resíduo, principalmente esses alimentos mais gordurosos. Por exemplo, a carne vermelha, a pessoa pode consumir no dia anterior da cirurgia, mas pelo menos 8 horas antes, porque assim, a carne vermelha ela tem um pouquinho mais de gordura, então ela por ser proteína também, ela é metabolizada e digerida mais devagar. Então, preferir ali de noite, ali no jantar da criança, colocar um franguinho, ou se for vegetariano, legumes, arroz, purê, salada, mais esses alimentos assim, certo? E aí, como funciona o jejum? É uma pergunta super importante, assim. Eu recebo muito, mas assim, principalmente na consulta pré-anestésica, que tem que fazer antes, o anestesista também sempre explica, que para esses alimentos que tem um pouquinho mais de gordura e mais de proteína, como carne vermelha, feijão, alimentos sólidos, que sejam um pouquinho mais gordurosos assim, pelo menos 8 horas antes do horário da cirurgia. Já se for alimentos sólidos, que sejam um pouquinho mais leve, como arroz, suco de polpa também, frango, legume, fruta, principalmente as frutas e as verduras, pode dar umas frutinhas com 6 horas antes do horário da cirurgia. Agora, 2 horas antes, 2 a 3 horas antes, se for líquidos claros, tá? Lembrando que os líquidos claros são aqueles que não têm resíduo nenhum.
O suco, ele não é considerado um líquido sem resquício. O suco, ele tem a polpa, então já passa por 6 horas antes. Então, só pode 2 horas antes, se for a água de coco ou chá, certo? Que aí não tem resíduo nenhum, é bom também para hidratar. Mas nada também de encher muito, de ser de se encher de água de coco também, certo? Se for, caso criança que esteja amamentando, que é mais difícil, uma criança que só amamente, aí são 4 horas. Mas isso é bem difícil, acontece mais em outros tipos de cirurgias, como a do freio lingual. Raramente assim acontece de amígdala e de adenoide. E aí também sempre me perguntam o que organizar na noite anterior. O que é que faz na noite anterior, o que é que leva para o hospital. Então é importante levar os documentos da criança, se for plano de saúde, levar os documentos do plano de saúde. A criança e a pessoa que for operar, o paciente que for operar. É bom ir também ir vestida com roupa leve, geralmente uma roupa ali de algodão, evitar muito botão, muito zíper ou aquelas calças jeans, que para adulto principalmente, que seja muito apertado. Evitar roupas apertadas. Não levar nenhum tipo de brinco, colar, unha postiça, não ir com unha postiça, não ir com unha em gel, nada de adorno, assim, nada de acessórios, tá? Até porque isso vai precisar tirar. Então, até para não perder, evitar de ir até para o hospital, certo? É bom também levar uma muda de roupa para depois da cirurgia. No momento da cirurgia, quando faz a internação, vai usar um aventalzinho, aquelas roupinhas de aqueles pijamas cirúrgicos. Mas depois da cirurgia, quando for para casa, aí vai usar uma roupinha. Então é melhor até para a facilidade de colocar roupa, que seja uma roupinha mais prática e mais confortável também. Levar os itens de higiene pessoal, como escova de dente, essa parte de higiene pessoal. Se for criança, é bom também levar um objeto que seja simbólico para ela, como um cobertor que ela goste, ou um ursinho, um brinquedo que ela goste, para ela ir se familiarizando também com o hospital. Isso é um momento que tenha mais uma memória boa, uma memória afetiva boa para ela, porque aquele momento de cirurgia também tem que estar o momento ali para ela melhor possível, da parte de ser familiar para ela. Então, o ursinho que ela gosta. Criança também que gosta de tablet, celular, não tem problema, pode levar o tablet da criança. Isso ajuda não na hora ali do centro cirúrgico, tá? Mas no momento de antes, quando a criança fica na parte do internamento, da enfermaria, aí vai se distraindo. E também depois na recuperação, quando a criança acorda, também é bom ficar um pouquinho em tela, até para se distrair. Vai ser um pouquinho, não vai ser o dia todo, tá? Então, não vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, vai ser só um pouquinho até para essa criança acordar mais distraída, certo? Levar tudo isso. E, assim, qual a roupa que a criança deve usar no dia da cirurgia? Essa pergunta eu já respondi, que são roupas leves e roupas confortáveis. E evitar todos os tipos de acessório. Brinco, colar, também não ir maquiada, não só... Tem criança que já se maquia, as crianças maiorzinhas, mas também a cirurgia não é só para criança, a cirurgia é de amígdala, então também tem que falar, evitar de maquiagem, de unha postiça, tudo isso que seja de acessório. E aí também outra dúvida, o que é que acontece quando o paciente chega lá no hospital? E aí, chego no hospital, com quem eu procuro, o que é que eu faço, onde é que é o internamento? No hospital que eu faço a cirurgia, que é o hospital em cá, a gente entra pela emergência, o paciente entra pela emergência e procura a recepção. E aí de lá da recepção, ele vai ser encaminhado para a parte do internamento do centro cirúrgico, certo? O bom é chegar com pelo menos 1 hora de antecedência, porque vai ter todo o processo do internamento. Vai gerar papéis, prescrição, a equipe de enfermagem vai fazer a avaliação também, a equipe das técnicas de enfermagem, a equipe de enfermagem, o anestesista também vai avaliar. Eu também passo antes da cirurgia para avaliar novamente, perguntar se está tudo ok e ver como é que está a criança. Então é bom chegar com 1 hora de antecedência. E aí só chegando ali na recepção,
na parte da emergência, e aí vai entregar, né, tudo mais, o papel de internamento, e aí vai ser encaminhado para ser internado e depois, bem rápido, vai ser chamado para a parte do centro cirúrgico, certo? Outra pergunta, uma pergunta assim importante, viu? Por que é que essa criança precisa ser entubada? Por que essa pessoa, esse paciente, não só criança, mas porque a maioria que opera é criança, mas assim adultos, por que também precisam de intubação na hora da cirurgia? É uma cirurgia que ela mexe com a nossa via aérea, tá certo? Então, a intubação, ela protege ali a via aérea, ela protege o pulmão de não cair nenhum sangue, nem saliva na parte do pulmão e na parte da via respiratória. Então, assim, a melhor opção, antigamente não se fazia com intubação. E era bem ruim, antigamente, há vários anos atrás, não se fazia com intubação, então era bem ruim. Hoje em dia, o método mais seguro é com intubação. Então, o jejum também é extremamente importante por causa da intubação e por causa da anestesia. Mas, assim, não precisa ter medo em relação à intubação, porque é a medida mais segura para a criança. Então, às vezes a gente pensa, nossa, vai intubar e tudo mais, mas é um procedimento seguro quando ele é feito por médicos anestesistas treinados e que têm experiência com criança, como acontece lá no Hospital Incá, que já tem experiências com criança, já tem experiência com essa cirurgia. E é um ambiente, assim, que não é naquela correria, naquela emergência, como, por exemplo, acontecia, né, nas emergências. Não é um ambiente de emergência, é um ambiente que é feito, faz a medicação, faz a anestesia e depois faz a intubação. E aí, logo depois que termina a cirurgia, aproximadamente com 1 hora, tem gente que faz cirurgia de 40 minutos, meia hora, eu prefiro operar ali com 1 hora, até para ficar mais tranquilo, não ter aquela pressa. Mas logo depois já é removido o tubo, logo no próprio centro cirúrgico. E aí essa criança vai para outra sala a sala de recuperação anestésica, que é o CRPA. Ela vai para a sala de recuperação anestésica já sem o tubo e já acordada, tá? Ela já acorda no centro cirúrgico. E aí, esperando um tempinho, a gente já oferece algo que ela goste para comer. Espera um tempinho, depois que ela acorda, a gente já oferece ali um sorvete, uma gelatina, algo que ela mais gosta, até para se sentir familiarizada, ter aquela memória afetiva melhor e não ficar mais assustada, tá? Mas como também passa por anestesia geral, geralmente essa criança não lembra muito desses momentos iniciais que acorda. Quando ela acorda no centro cirúrgico, geralmente ela não lembra. E a anestesia geral é a anestesia mais segura para esse tipo de cirurgia. Porque assim, é uma anestesia que ela é feita com sedação e depois ela é realizada na veia. E a criança, ela é como se estivesse colhendo sangue. Ali não é nada na coluna, anestesia não é nada na coluna, é uma anestesia mesmo como se estivesse colhendo sangue, ali com anestesistas super treinados, com médicos super treinados, e aí a criança dorme. Então, é o tipo de anestesia melhor e mais segura para esse tipo de cirurgia. E a intubação também. E a intubação é retirada no mesmo momento que acaba a cirurgia, logo no próprio centro cirúrgico. Outra coisa, eu até já comentei aqui com vocês, e se a criança estiver gripada, tiver tosse, febre no dia ou na semana, aí não pode, tá? Tem que avisar o médico, tem que avisar ao hospital ou ao médico anestesista quando for fazer a pré-anestésica, porque precisa de uma consulta pré-anestésica antes da cirurgia. O anestesista vai avaliar o paciente certinho, tudo mais, as questões da parte de comorbidade, se ele tem alguma doença, se ele toma algum remédio, para liberar a cirurgia. Geralmente as crianças que são rígidas, que não tem nenhuma doença, geralmente a gente só precisa de exames básicos de sangue. E aí o anestesista libera. Mas voltando para essa parte de virose, de tiver algum sintoma e tem que falar. E meus pacientes eu tenho todos no WhatsApp, então a gente vai sempre se comunicando. Eu vou ter alguns pacientes agora para fazer a cirurgia no início de maio, e aí eu já estou conversando a respeito se está tendo algum sintoma, o que é que está sentindo e tudo mais, e não pode fazer a cirurgia com sintomas gripais, certo? Até porque a gente não é uma cirurgia que
precisa de emergência, é uma cirurgia que precisa de brevidade. Assim que a criança estiver bem, a pessoa estiver bem, o momento bem ali, é o que é o melhor, com certeza a melhor decisão quando já tem a indicação que precisa ser feita, certo? E essas foram as 10 principais perguntas sobre a cirurgia de amígdala, de garganta. Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Mandem perguntas, podem mandar. Nossa primeira live após Semana Santa. Deixa eu ver aqui. Eita, palmas. Doutora, sai no mesmo dia? Eliana Silva perguntou. Na maioria dos casos, sim, sai no mesmo dia, certo? Quando o paciente é de longe ou de outra cidade, que precisa viajar logo depois da cirurgia, eu gosto de deixar um dia internado. Ou então, se essa pessoa tiver uma casa aqui em Santo Antônio, que é o local que eu opero, ou um hotel, aí pode ser que a gente avalie a alta no dia. Mas se o paciente for de longe, o melhor é ficar internado pelo menos um dia, certo? Mas assim, dá para dar alta tranquilamente no mesmo dia, mas é mais por uma questão de aumento de segurança também, porque tem gente que mora em zona rural, tem gente que mora longe, e aí eu gosto também de manter os pacientes perto, até porque depois mesmo que faz a cirurgia, eu fico na cidade. Não saio da cidade até depois de 10 dias da cirurgia. Josiane pergunta, boa noite, qual a porcentagem, né, da adenoide que tem que operar? Olha, isso depende muito, essa parte da porcentagem da adenoide. A gente faz mais pelo quadro clínico, pelo sintoma e os sinais que essa criança está tendo. Tem criança que tem um adenoide ali de 15%, que é um volume baixo, mas que está sempre gripada, que está sempre resfriada, que está roncando, que está tendo um sintoma. E às vezes essa adenoide de 15% está colonizada por vírus e bactérias. E a gente, se operar, tem uma boa melhora, porque a gente tira a película de vírus e bactérias, tem uma melhora clínica, uma melhora expressiva e a melhora do ronco também. E tem criança que tem um adenoide maior, que às vezes não tem tanto sintoma clínico. Tem criança, por exemplo, que tem um adenoide de 40% e não tem tanto sintoma. A partir de 50% a gente já pensa em cirurgia, tá? A partir de 50% a gente já pensa. Mas assim, se tiver uns 40%, não tiver muito sintoma, a gente faz um tratamento clínico primeiro, vê se responde. Agora, se essa criança está tendo muito sintoma, está tendo muita gripe, muito resfriado, está tendo muita repercussão, muito ronco, respirando com a boca aberta, tendo desatenção durante o dia, a gente segue mais pela clínica mesmo. Então é importante a gente avaliar, criança por criança, pessoa por pessoa. Em adulto é mais raro ter adenoide, geralmente tem mais amígdala mesmo, né? Amígdala grande. Mas em criança a gente avalia mais a questão se já fez algum tratamento também antes, se essa criança está tendo repercussão durante o dia. Pronto. Deise Ferreira perguntou, boa noite, onde a doutora atende? Eu atendo, aqui em Santo Antônio, eu atendo no Hospital Incá, que é o hospital que eu faço cirurgia, que eu opero. Também atendo em outros locais, como o Hospital Santo Antônio, e o MDI também. Mas essa parte cirúrgica, eu gosto de atender mais lá no INCA. Essa demanda de amígdala e adenoide, porque é o local que eu opero. Então, já fica tudo na mesma casa, né? A consulta antes da cirurgia, a consulta pré-anestésica, que é com o anestesista, e com toda a equipe multidisciplinar. Prontinho, gente. Cadê? Não tem mais dúvida vocês não, né? Obrigada aí pelas palminhas de vocês. Então, toda quarta-feira, não esqueçam, viu? Que a gente vai estar aqui tirando as dúvidas de vocês. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 8h45, a gente vai fazer uma live aqui, como todas as quartas, faça chuva, faça sol, sobre o pós-operatório. Hoje foi sobre o pré-operatório, de como se preparar para a cirurgia de amígdala.
e também que serve também para cirurgia de adenoide. Mas na próxima semana a gente vai fazer sobre o pós-operatório, como é o pós-operatório, o que é que faz, como se comportar, o que evitar, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, que não quiserem colocar aqui em público, vocês me mandam no direct que eu respondo, tá? Eu gosto de responder, vocês respondem em áudio e podem tirar qualquer dúvida, tá certo? Então, boa noite, muito obrigada pela audiência, pela atenção de vocês. Tô muito feliz. Sim, peraí. Daiane perguntou: boa noite, você atende a Margosa e a cirurgia pode ser feita no INCAR? Sim. Qualquer lugar que eu atenda, eu posso, qualquer outra clínica que eu atenda. Eu atendo também em outras cidades, né? Como em Amargosa, em Mutuípe, São Miguel das Matas. Mas qualquer lugar que a gente pode fazer uma primeira consulta em outra cidade. E aí a gente vai conversando, eu também vou ver se tem indicação realmente de fazer a cirurgia, porque a gente só faz a cirurgia quando tem indicação. E a gente faz um encaminhamento para o hospital INCAR, certo? Prontinho, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? E pela participação de vocês também. Tô adorando as lives. Tá sendo muito proveitoso. E qualquer dúvida vocês me mandam, tá? Pelo direct. Até a próxima quarta-feira, que a gente vai falar sobre o pós-operatório de amígdala. Muito obrigada, boa noite para vocês. Durmam com Deus. Espero que tenham descansado e passado bem a Semana Santa. Tchau, boa noite. Aproveitem e compartilhem, vai ficar salva no feed, viu? Aí vocês compartilham. Se vocês conhecem alguma criança que ronca, se vocês conhecem algum pai, alguma mãe que tem uma criança que ronca, que tem inflamação de garganta, ou um adulto também que tenha muita inflamação de garganta ou ronca, tá bom? Vou deixar no feed para vocês compartilharem. Obrigada, beijo. Tchau.